Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Roberto Ardengue, presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo. Obrigado pela presença. Obrigado, prazer estar com vocês. Aqui na bancada comigo Gleriane Torres, professora da FIA Business School, e Plínio Souza, professor da SPM São Paulo. Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, SPM e Prime, que é o braço das Nações Unidas de Universidades de Negócios no Brasil e no mundo, que a Gleriane hoje está representando, FIA e Prime. Roberto, obrigado pela presença, obrigado por ter vindo até o estúdio da SPM. Conta pra gente qual que é a missão do IBP. O IBP é uma entidade que foi criada há muitos anos, nós temos 67 anos, o que no Brasil é quase uma raridade, né? Ter uma organização, especialmente no setor de energia, né, tão antiga, né? O IBP foi criado pela Petrobras, e a Petrobras foi criada em 1953, né, no momento que o Brasil praticamente não produzia petróleo nem gás, né? E logo, alguns anos depois, por iniciativa da Petrobras, se decidiu criar uma entidade que fizesse inicialmente toda a parte de certificação, que fizesse a parte de standards da indústria, né, que trouxesse a experiência internacional, né? Então, de 53 até 98, o IBP se dedicou a isso, né? A fixar os estándares da indústria, as melhores práticas, a garantir que as empresas que estavam atuando no mercado estavam trabalhando com segurança operacional, para evitar acidentes, né? Então tinha esse foco muito forte. Nós também criamos uma universidade corporativa, né? Porque o setor demanda muita mão de obra, né? Então você vê que nós vamos criar nos próximos 20 anos 1,6 milhões de empregos no Brasil. Né? E esses empregos são empregos altamente qualificados, né? Não é qualquer profissional que consegue entrar nessa indústria, porque essa indústria demanda muito conhecimento de inglês, demanda muito conhecimento de técnica, né? Demanda muito a parte de engenharia. Então e esse profissional é um profissional que está cada vez mais demandado, né? E a gente tem que evitar aquela situação que alguns países produtores de petróleo têm no mundo, que é importar mão de obra, né? Você vai muitas vezes para países como no Oriente Médio, grande parte da indústria lá, né? Eles são grandes produtores também de petróleo e gás, vem de outros países, vem da Índia, do Paquistão, né? Eles não têm mão de obra local, né? Ora, o Brasil tem 220 milhões de habitantes, sim, então nós temos que gerar essas oportunidades, e é para isso que a gente tem a universidade lá, para treinar, e a gente faz convênios com as empresas, com as universidades no Brasil inteiro. Em 98, o mercado de petróleo abriu no Brasil, então, além da Petrobras, outras empresas vieram, né? E o IBP se ampliou também. Foi um momento que o Brasil começa a ficar importante, né, como produtor de petróleo, né? É a descoberta primeiro da bacia de Campos, né, que produziu petróleo, ainda produz bastante petróleo no Brasil, mas logo depois, em 2006, o pré-sal, o famoso pré-sal, que é hoje a área que a gente produz hoje quase 70% do petróleo. Né? 2,7 milhões de barris por dia saem do pré-sal brasileiro, aqui na frente de São Paulo e do Rio de Janeiro. Né? Então, e para isso a gente contou com o apoio da Petrobras, com aquele grande conhecimento dela, né, em toda essa jornada desde os anos 50, mas também a vinda dos estrangeiros que trouxeram também muito conhecimento, aprenderam e ensinaram, né? É um processo muito interessante, né, porque essas empresas vêm de outros países, elas vêm da China, elas vêm da Índia, elas vêm da Europa, vêm dos Estados Unidos, trazem uma visão muitas vezes diferente e também aprendem com a gente para levar. Então é uma troca muito rica de informações, de práticas, né? Roberto, além do ensino, vocês também investem em pesquisa? Tem esse esforço conjunto? Nós temos uma área de inovação dentro do IBP, né, onde a gente faz um hub de inovação, porque qual é o segredo desse negócio, né? Qual é o segredo do futuro da energia, né? O segredo do futuro da energia é a descarbonização, é você conseguir produzir uma energia com o menor impacto, né, de CO2, né, a menor emissão de CO2. É isso que o mundo demanda, né? E é para isso que a gente tem que aplicar muita tecnologia. A chave desse futuro é a tecnologia, mais do que a tecnologia, é a inovação, né? É a tecnologia aplicada na prática, né? No setor de óleo e gás nós temos uma vantagem frente a outros setores que nós somos obrigados a investir. Então as empresas produtoras de petróleo, elas têm que investir 1% do lucro bruto em pesquisa e desenvolvimento. Isso dá, para você ter ideia, cerca de 3 bilhões de dólares por ano.
de investimento, né? Petrobras, é claro, é a grande player desse setor, mas tem outras empresas que todas elas têm que pagar e têm que investir, né? Seja em universidade, seja dentro da companhia, né? Mas são investimentos diretos em P&D, como a gente chama, né? E o IBP, então, dá esse apoio técnico, a gente promove encontros, faz discussões, né? E para poder melhorar essa tecnologia e cada vez a gente produzir mais, né? Eu sempre digo isso, o pré-sal, né, o pré-sal, que é essa reserva enorme que o Brasil tem, né, ele fica a 180 quilômetros da costa, a lâmina d'água é de 2.000 metros, então, pra você ter ideia, nenhum ser humano, mesmo com escafandro, consegue mergulhar mais que 300 metros. E o pré-sal está a 2.000 metros de profundidade. Então, nenhum ser humano consegue chegar lá embaixo. Então, tudo tem que ser remoto, tudo tem que ser feito via robô, e você tem que fazer uma operação segura. Você tem que trazer aquele petróleo, e são poços que podem estar produzindo 50.000 barris por dia, né? Uma alta pressão, né? Aquele reservatório, ele reage, ele vem com uma força enorme. Então, os equipamentos têm que ser equipamentos de altíssima complexidade. E isso é tecnologia brasileira. O Brasil hoje exporta essa tecnologia para outros países do mundo. A gente tem equipamento brasileiro hoje sendo vendido no Mar do Norte, no Golfo do México, na Guiana aqui do lado, né? Então, isso é um motivo de muito orgulho. Eu acho que se tem uma área que o Brasil tem uma liderança mundial, além do agro, além da indústria aeroespacial, é o setor de óleo e gás. A gente tem que ter muito orgulho da engenharia brasileira. Olha, Gleriane, ciência pura. Exatamente. Ciência pura. Muito interessante ouvi-lo sobre a produção, mas como nós estamos na questão do processamento disso? Então, esse é um aspecto importante do nosso mercado, porque o Brasil não só é grande produtor de petróleo, né? Hoje nós estamos classificados entre o 9º maior produtor mundial. O Brasil produz hoje 3,5 milhões de barris de petróleo por dia, né? E com uma perspectiva de chegar em 2030 a 5,2 milhões de barris. Então, e além disso é um petróleo com baixo índice de carbonização, né? Um petróleo que emite muito pouco CO2, né? Para vocês terem ideia, né? O mundo, quando produz um barril de petróleo, em média, ele emite 25 quilos de CO2 por barril. Países como o Canadá, por exemplo, que tem petróleo muito pesado, Venezuela também um pouco, né? Chega a produzir 70 quilos de CO2 por barril. E o Brasil consegue hoje produzir petróleo a 11 quilos de CO2. Então é um petróleo descarbonizado. Por quê? Porque é tecnologia. Essa tecnologia, por exemplo, todo o CO2 que vem junto com o petróleo de um poço do pré-sal, porque quando você perfura um poço, ele está tudo misturado, ele não está separadinho, né? Vem gás natural, vem contaminantes, vem o petróleo, vem água, vem um monte de coisa naquele poço. Aí sobe para a unidade produtora, né? A plataforma produtora, e ali você tem que fazer um negócio que chama-se separação. Você separa o gás, separa o petróleo, separa os contaminantes, separa o CO2. Antigamente, né, as empresas botavam aquele CO2 na atmosfera, né? E no pré-sal a Petrobras tomou a decisão correta a partir de 2006 de reinjetar. Ela voltou com esse CO2 de volta ao reservatório. Então hoje nós temos o maior programa de captura e reinjeção de CO2 do mundo. Nós já reinjetamos 30 milhões de toneladas de CO2. Então o nosso petróleo é um petróleo baixo em emissão de CO2. Por que isso é importante? Porque no futuro do mundo da energia, o petróleo ainda vai continuar sendo muito consumido. Ele vai continuar sendo consumido pela petroquímica, pela indústria que precisa do petróleo, né? Isso aí em qualquer cenário de descarbonização ou de transição energética, você vê isso acontecer. O mundo hoje consome 103 milhões de barris de petróleo, né? Consumia antes da Covid 99. Então nós aumentamos já em 4 milhões, né? Aí você fala, como assim? Você não tem hoje uma transição energética? Tem uma transição energética, mas tem também um aumento no consumo. A Índia, por exemplo, cresce o aumento de consumo de energia 7% ao ano. Ela está demandando energia. A China, a mesma coisa. Então, a África toda, que são países ainda muito pobres, né? Qualquer mudança no PIB do país africano, o consumo de energia explode, né? Então você tem que prover. Se você conseguir prover uma energia que ela é transportável, segura,
e eficiente como é o petróleo e o gás natural, com uma pegada baixa de carbono, você vai ocupar o mercado. O Brasil vai ser um líder mundial nesse petróleo descarbonizado, né? Isso que é quando a gente vê o futuro, né? Por isso que a gente não acredita muito nesses cenários um pouco assim, vamos dizer assim, catastróficos, né? O que vai acontecer no mundo é um processo de segmentação. É claro que os combustíveis fósseis vão reduzir a sua importância na matriz energética mundial, né? Mas vai existir ainda um espaço importante, e é esse espaço que o Brasil tem que ocupar. Era isso que eu ia te colocar agora, porque se você pensar no futuro, né, e pensando na parte de modelo de negócio de combustíveis e tal, né, como é que a Petrobras ela olha isso? Ela olha isso como uma oportunidade para entrar num outro segmento? Ou ela acha que o petróleo vai ficar sempre ali com uma demanda que vai manter quase que eterna o modelo de negócio dela? Não. Não só a Petrobras, mas todas as empresas, elas estão hoje olhando o futuro como um futuro de transição energética. Então, elas estão procurando outras áreas de negócio, né, além do petróleo, né? Então, fazer melhor o que você já faz é importante, mas também olhar. Então, por exemplo, eu vou dar três novas energias que são conectadas com o petróleo ou com a nossa atividade e que hoje são muito olhadas pelas empresas de petróleo, inclusive a Petrobras, né? Eólica offshore, né? Você produzir energia eólica, portanto renovável, numa antiga plataforma de petróleo que está ali no ambiente marítimo. O Brasil, 95% do petróleo do Brasil sai do ambiente marítimo, sai do que a gente chama offshore, e está ali aquela estrutura ali, parada, né? O regime de vento no mar é muito melhor do que na terra, ele é mais constante, ele é mais eficiente, então o fator de potência é muito melhor. Então, usar essas plataformas antigas que iam ser desmontadas para você gerar energia renovável, primeiro, segunda atividade, o próprio hidrogênio. Ora, o setor de óleo e gás, especialmente o refino, né, a área do refino, há muitos anos processa hidrogênio. Por quê? Porque não existe uma refinaria no mundo sem hidrogênio. O hidrogênio ele é um catalisador importantíssimo para você produzir combustíveis, né? Você não faz gasolina, não faz querosene de aviação sem hidrogênio. Só que é o hidrogênio marrom, né? É o hidrogênio que sai de uma fonte combustível fóssil. Ora, se você conseguir produzir o hidrogênio de uma fonte verde, né, eólica, solar e outra, até da eólica offshore, né, mas ninguém conhece mais hidrogênio quanto à questão da manipulação, da produção, do transporte, da armazenagem, que é a indústria de óleo e gás. Então a gente tem muito conhecimento, e esse conhecimento pode pensar. E o terceiro e o último, né, é a geotermia. O que é a geotermia? Muitas vezes você fura um poço de petróleo procurando petróleo, né? O que você acha? Água quente. Isso é muito comum no setor, porque quanto mais você fura, mais profundo, mais tendência tem de ter um delta de temperatura. Aquele poço no passado, ele era, o que a gente chama tamponado. O cara botava um tampão e disse, o poço deu seco. Na verdade, não deu seco, ele deu molhado, só que ele deu molhado com água, né? Então, reentrar nesse poço que está ali com aquela água quente, usar aquilo num processo de troca de calor, energia 100% renovável. E o setor de petróleo e gás tem um conhecimento enorme disso. Roberto, então dá para entender, dá para considerar que as empresas estão virando empresas de energia? Sem dúvida. Não só de óleo e gás? Sem dúvida. Não, e o mais importante é que essas empresas não só estão virando empresas de energia, como elas têm recursos para financiar essa transição, né? Isso que é um ponto muito importante. Como elas são mobilizadoras de muito dinheiro, muitos recursos, das 10 maiores empresas do mundo, né, 5 são ligadas ao setor de petróleo, né? Essas empresas têm recursos, inclusive, para fazer esse processo. Por isso que a gente não deve jogar vamos dizer, na lata de lixo ou no mar, né, as empresas de petróleo. Elas têm um papel muito importante no processo de transição energética. E a tecnologia de sequestro de carbono, a quanto anda? Essa tecnologia ela é uma tecnologia hoje relativamente dominada no sentido da emissão, né? Então, hoje em dia, as empresas de óleo e gás, elas estão muito dedicadas a solucionar como fazer
não só o sequestro do carbono, por exemplo, numa refinaria ou numa unidade industrial, mas devolver aquele carbono, um pouco como a Petrobras está fazendo no pré-sal, por um reservatório depletado, né? Se você andar, por exemplo, vai lá na região do Golfo do México, nos Estados Unidos, né, que há muitos anos produz petróleo. Ali tem muito reservatório que a gente chama depletado, que é um reservatório que já esgotou, mas tem aquele espaço ali. Aquele é um espaço que você pode jogar de volta o carbono, que você, por exemplo, produz nas refinarias do Golfo do México e transformar aquilo num storage, né? num armazenamento de CO2. Então esses projetos já estão em andamento. O maior projeto de captura e reinjeção de carbono hoje está sendo planejado para exatamente essa região ali de Houston, né? Onde vão juntar 10 refinarias, vão fazer um duto e vão jogar de volta. Então vai reduzir muito a emissão de CO2 do refino. Nesse momento de produção dá. Sim. Mas quando está na atmosfera, a gente mais ainda não chegou lá. Capturar aí nós vamos precisar de um breakthrough tecnológico bastante importante. Ainda é uma coisa, dá para fazer, mas tem a questão do custo que é muito importante. Eu acho que a gente nunca pode perder quando a gente fala em transição energética. Eu vejo muita gente falar de transição energética, mas eles falam sem o conceito econômico. Ou seja, a gente não vai atingir nenhum objetivo se a gente sustentar a transição energética em subsídio, em soluções caras que vão onerar o consumidor. Nenhum consumidor que se preze vai estar disposto a pagar $200 por um barril de hidrogênio, por exemplo. Pode andar na rua e perguntar para o motorista de táxi, para o motorista dono da frota de ônibus, se ele está disposto a pagar o dobro por um litro de hidrogênio do que ele paga pela gasolina ou pelo diesel. Ele vai dizer que não. Então, a gente tem que ter essa visão do consumidor. Se a gente perder isso, a gente não vai fazer a transição energética. Então, a gente vai o desafio é a viabilidade econômica. Sem dúvida, sem dúvida. Senão, a gente vai gerar uma coisa que para países como o Brasil, como Índia, os países africanos, vai ser não só a transição energética, mas a pobreza energética. É outro problema que a gente tem que ter muito cuidado. Nós somos sociedades que já sofremos bastante no passado, né, pela questão do colonialismo, da maneira como nós fomos ocupados, né, pelas potências coloniais, né, e que nos deixaram numa situação inferior ao que é hoje o chamado mundo desenvolvido. A gente não pode correr o mesmo risco se a gente fizer uma transição energética desorganizada e muitas vezes importar soluções, né, de outros países que não tem nada a ver com o Brasil. O Brasil é um país único, né? Então a gente tem que usar essa singularidade brasileira em nosso favor. Roberto, você, Gline. Aproveitando a sua experiência, né, 35 anos no setor, eu acho que seria muito importante ouvi-lo sobre o posicionamento do Brasil. Como nós caminhamos nesses 35 anos, se dá para a gente fazer fazer um panorama disso. E também pensando assim, né, acabamos de sair de uma pandemia, agora mergulhamos em 2 guerras. Como é que esses 3 fatores, né, a pandemia e essas 2 guerras em curso, como é que elas estão alterando o mercado, se isso influenciou e está influenciando o mercado, e especialmente o Brasil nessa história? Professor, eu acho que se é uma coisa que a gente pode tirar como conclusão desses 3 episódios, né, os 2 conflitos, o da Ucrânia e hoje do Oriente Médio e a pandemia, é a sensibilidade que esse setor tem para crises internacionais, né? Qualquer dificuldade, qualquer elemento internacional, ele afeta diretamente, né, o mercado, né? Então ele é altamente sensível. Então você tem uma preocupação no Brasil com a segurança energética, né? Você tem uma preocupação de que você tenha certo nível de conforto energético. Que, por exemplo, os Estados Unidos têm reservas que eles chamam lá de reserva estratégica, que não se sabe exatamente a quantidade que está lá depositado em minas de sal dos Estados Unidos, mas se calcula, se estima que sejam 700 bilhões de litros de óleo que estão lá reservados, porque se um momento acontecer alguma grande crise internacional, eles têm lá uma quantidade de petróleo importante. Então, os países têm que ter essa visão estratégica de longo prazo, porque nada impede que a gente seja suscetível aí a problemas geopolíticos como esse que eu acabei de mencionar, e a gente sabe que o mundo vai... Então, se há uma lição que a gente aprende, eu nesses 35 anos trabalhando como diplomata pelo Brasil em vários países e me especializando na área de energia, é a alta sensibilidade que a gente tem aos fenômenos geopolíticos internacionais. Tem um livro do Daniel Yergin, que eu recomendo a leitura para quem quiser ler, chama-se The Prize. É um livro, tem tradução em português, ganhou o prêmio Pulitzer nos anos 60 nos Estados Unidos, e ele fala exatamente sobre isso, que nada é mais conectado do que a geopolítica mundial e o mundo da energia e do petróleo. Além da nossa força no pré-sal, e a biomassa?
como é que as empresas do setor de óleo e gás estão investindo? A gente tem muito para expandir. Tá no radar delas? É um projeto? Sem dúvida, tá no radar. Algumas empresas já estão fazendo esse uso intensivo da biomassa. O Brasil, nesse ponto, tem uma vantagem muito maior. Imagina um país do Oriente Médio que tem um deserto, não tem biomassa disponível. E nós é o contrário, nós temos, se a gente souber fazer isso de uma maneira responsável, inclusive ambientalmente, né, o Brasil vai conseguir fazer a substituição pouco a pouco dos combustíveis fósseis no Brasil por esses produtos da biomassa. O que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de biomassa, eu falo do etanol e do diesel verde, né? Que é também o caminho para você fazer o SAF, né? O Sustainable Aviation Fuel, né? O combustível sustentável de aviação. Que é o desejo antigo do setor. Que é o desejo antigo do setor, é que a gente tem que ter a noção, mais uma vez, de um lado, da competitividade econômica, ou seja, essa biomassa ela tem que estar competitiva com o combustível tradicional. A gente não pode sustentar isso só com mero subsídio. E depois, a gente deixar a tecnologia para prevalecer. Não ficar amarrado numa tecnologia, deixar as inovações tecnológicas fluírem para dentro do sistema econômico e fazer com que a gente possa produzir cada vez melhor esses produtos. Roberto, de grandes investimentos no setor, o que está acontecendo hoje no Brasil? O Brasil, como eu disse, como a gente tem uma perspectiva muito positiva de continuar nesse trabalho de aumento da produção de petróleo, a gente tem investimentos grandes, especialmente na produção na Bacia de Campos, na Bacia de Santos e depois agora na margem equatorial, né, que é uma fronteira exploratória do Brasil, e a gente está muito seguro de que a gente vai poder fazer a exploração lá. São novas refinarias ou exploração? Exploração e novas refinarias. A Petrobras e outras empresas já anunciaram investimentos importantes em recapacitação ou ampliação dos parques de refino para atender a demanda, porque o Brasil vai continuar consumindo muito. O Brasil é um país muito grande, né, com essa dimensão que a gente tem, é muito dependente, né? Infelizmente a nossa matriz de transporte, ela não é uma matriz muito eficiente, né? Nós somos muito dependentes ainda do transporte por caminhão, né? Então o consumo de diesel é muito grande, né? A gente vê isso muito na safra agrícola. Começa a safra no Brasil, o consumo de diesel chega a aumentar 18%, 20%. Né? Então o Brasil está caminhando para precisar menos desse refino lá fora. Sim, e aí você tem tanto a ampliação do parque de refino quanto a entrada dos biocombustíveis, porque você faz hoje o diesel verde, né? Um produto que vem do óleo vegetal e ele substitui o diesel mineral, vamos dizer assim, né? E a mesma coisa o etanol com a gasolina. Roberto, na nossa economia, qual a importância do setor? Quando a gente fala de PIB, de emprego? Nós somos hoje 21% do PIB industrial brasileiro. 21%? Né? 21%, porque a cadeia é muito longa, né? Todo mundo, a rigor, a indústria de óleo e gás usa tudo, usa desde o parafuso até uma turbina super sofisticada, né? A empregabilidade é imensa, como eu falei, 1,6 milhões de empregos, né? E nós temos uma previsão de investimentos na ordem de 100 bilhões de dólares até 2030, ou seja, talvez seja o setor onde tenha um investimento de infraestrutura dos mais representativos para a economia brasileira. Impressionante. Roberto, obrigado pela presença, ótimo, foi uma aula aqui, entender um pouco o setor e da importância econômica para o país. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês aí, então temos as ordens. Obrigado, Roberto. Obrigada.